Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência nos comentários então dessa prova do Banco do Brasil do último final de semana. E agora a gente vai ver então técnicas de vendas. Se você está assistindo esse vídeo primeiro, então meu nome é Wendel Léo, professor administrador das matérias aí de gestão de pessoas, administração de materiais, administração geral e pública, enfim, o que você precisar, contem comigo, contem com a aula móvel. Continuando então os comentários das questões, acompanhando aí na tela a primeira questão de técnica de venda, questão 31. Ao chegar à sua agência, um cliente percebe que há muitas filas nos caixas. Enquanto aguarda o gerente, houve reclamações de outros dois clientes que também esperam atendimento. Ambos comentam que em dias de forte movimento, o serviço prestado na agência fica péssimo. Ele tem a sensação de que a atenção recebida não é a mesma de outras experiências naquele banco. Um dos motivos é que, apesar de cortês, o gerente é direto e rápido em seu atendimento, sem conversar tanto como nas vezes anteriores. A experiência desse cliente é um exemplo de como as características dos serviços influenciam o atendimento bancário, pois demonstra que a percepção do cliente é afetada pela variabilidade dos serviços, causada pela irregularidade da demanda. Letra B. Simultaneidade do atendimento e do recebimento dos serviços provoca o aumento da demanda nas agências. C. A agência foi influenciada pelo gerente, que não administrou o atendimento da maneira eficaz e eficiente. D. Intangibilidade dos serviços é um fator que dificulta o atendimento aos clientes em dia de movimento. Ou é, perecibilidade dos serviços sempre provocará impactos negativos na visão dos clientes bancários. Olha só, galera, quem é que nunca passou por essa situação de ter a experiência de ser bem atendido num determinado local e depois, nesse mesmo local, por esse local estar cheio, as pessoas assoberbadas de trabalho, não percebemos a mesma qualidade do atendimento? Então, qual pode ser a única resposta para essa questão? Espero que nessa prova você tenha colocado a opção A como resposta. A percepção do cliente é afetada pela variabilidade dos serviços, causada pela irregularidade da demanda. Demanda em administração significa procura. Se a procura aumenta exageradamente num dia de maior movimento, então nós temos, claro, uma sobrecarga de trabalho por parte das pessoas que nos atendem. E, em função da variabilidade dos serviços que são prestados, talvez essa qualidade venha a sofrer algum decréscimo em função dessa sobrecarga. As outras opções não são as corretas porque a letra B ela fala da simultaneidade do atendimento e do recebimento dos serviços provocando aumento da demanda. Não é a simultaneidade dos serviços que provoca aumento da demanda, e sim a necessidade do cliente. C. A agência foi influenciada pelo gerente que não administrou o atendimento de maneira eficaz e eficiente. Não temos detalhes no enunciado sobre a forma com que o gerente conduziu a ponto de responder a letra C. Intangibilidade dos serviços é um fator que dificulta o atendimento dos clientes em dias de movimento. Os serviços têm como principal característica a intangibilidade. Serviços não são palpáveis, mas não é a intangibilidade de um serviço que vai gerar dificuldade na prestação dele. E a perecibilidade dos serviços sempre provocará impactos negativos na visão dos clientes bancários. Errado. Você deve ter estranhado, se você não estudou aprofundadamente para essa prova, falar que serviços são perecíveis. A gente está acostumado com perecibilidade de materiais, de alimentos principalmente. Mas uma das principais características dos serviços, além da intangibilidade, é a perecibilidade. Todo serviço é altamente perecível. Sabe por quê? Assim que você começa a consumir um serviço, ele já está se perdendo. Por exemplo, a limpeza dessa sala. A partir do momento que a limpeza é executada, ela já começa a sujar imediatamente. Então, todo serviço é altamente perecível, é intangível, além de outras características que certamente vocês estudaram. Então, resposta correta, letra A percepção do cliente é afetada por variações na demanda. Próxima questão, acompanhando aí na tela, 32. Um banco que atua no varejo está buscando ampliar a sua carteira de cliente e, para isso, estabelecer uma nova estratégia de atuação visando a fidelizar seus clientes e captar novos no mercado em que opera. Uma estratégia a ser utilizada pelo banco para atingir seus objetivos é, continuando, ampliar a automação de suas atividades, diminuindo a interação do banco com seus clientes e possibilitando um relacionamento formal e impessoal. B. Estabelecer metas ambiciosas de curto prazo aos vendedores para que esses contatem o maior número de clientes apenas na ocasião da venda. C. Atuar em nichos de mercado, oferecendo seus produtos e serviços ao mercado de maneira geral, por intermédio do seu serviço de telemarketing, atraindo assim o maior número de clientes. D. Manter um sistema de análise mercadológica que possibilite compreender as necessidades dos clientes e dessa forma oferecer produtos e serviços
que atendam às suas expectativas. E letra E, possibilitar que o vendedor dos seus produtos e serviços os adapte durante o processo de vendas, focando no atendimento aos objetivos do banco. Galera, olha só, a partir do momento que o enunciado coloca que, como está assim colocado, um banco que atua no varejo está buscando ampliar sua carteira de clientes. Então a gente tem que pensar em excelência no atendimento. E para isso estabelecer uma nova estratégia de atuação. Pô, se esse banco ou se essa empresa quer ampliar a carteira de clientes, ampliar a automação das suas atividades não seria ruim, se isso facilitasse a prestação de serviço aos clientes. Agora, diminuindo a interação do banco com os clientes, aí está errado. A interação tem que aumentar se eu quero conquistar mais clientes. Letra A, errado. A letra B, ó, estabelecer metas ambiciosas de curto prazo aos vendedores. Se eu quero criar relações com clientes, relações duradouras, eu tenho que focar em pós-venda. Claro que toda empresa ela cobra dos seus vendedores metas ambiciosas e quer resultados rápidos, mas essa cobrança exagerada, apenas por ocasião da venda, pode gerar um decréscimo na relação com o cliente. Então a B também está errada. C. Atuar em nichos de mercado, oferecendo seus produtos e serviços ao mercado de maneira geral, por intermédio do seu serviço de telemarketing, atraindo assim um maior número de clientes. Não é errado atuar com essa base na segmentação por nichos. Em marketing, matéria constante também no seu edital, nichos de mercado são pequenos grupos de clientes com necessidades muito agudas, vamos assim dizer, muito imediatas. Esses clientes precisam ser atendidos, muito bem atendidos. Geralmente eles são formadores de opinião. Mas o enunciado fala sobre ampliação da base de clientes. Então a letra C também não é a resposta. Então a resposta correta qual seria? É o que a gente encontra na letra D. Essa é a resposta correta. Manter um sistema de análise mercadológica que possibilite compreender as necessidades dos clientes. Isso se chama segmentação de mercado, em teoria, e dessa forma oferecer produtos e serviços que atendam às suas expectativas. Essa é a questão correta. A letra E está errada também porque ela afirma possibilitar que o vendedor de seus produtos e serviços os adapte. Não é o vendedor que tem que adaptar produtos e serviços ao cliente, é a empresa de forma estratégica, pensada e planejada, que precisa repensar melhor seus produtos e serviços ofertados. Focando no atendimento aos objetivos do banco. Não, se o cliente tem algum objetivo a realizar, se o vendedor, perdão, tem algum objetivo a realizar, é o objetivo do cliente e não do banco. Aí você vai extrair, poxa, mas se o cara é funcionário do banco, ele não tem que atingir metas do banco? Sim. Se nós somos funcionários de qualquer empresa, temos que atingir as metas e objetivos dessa empresa. Mas sempre lembrando que quem está à frente do vendedor não é o banco, e sim Vossa Majestade o cliente. Então, nesse caso, a resposta correta, letra D. Continuando. Acompanhando aí na tela, questão 33. As diversas etapas da venda devem ser consideradas no planejamento dos serviços bancários. Uma delas, a pré-venda, engloba uma série de atividades relacionadas diretamente com os escriturários, na medida em que é uma etapa planejada para definir o valor a ser cobrado pelos serviços do banco, pesquisar as necessidades e desejos dos correntistas, analisar o ambiente mercadológico no momento, aumentar o conhecimento dos produtos comercializados ou levantar os fatores externos que interferem nas negociações. Então, olha só, gente, a questão está falando sobre qual assunto? Palavra-chave dessa questão, pré-venda, que é uma das etapas do atendimento, uma das etapas da venda. O atendimento ele é composto de 7 etapas. A gente tem a prospecção, que é feita ainda na sua casa, quando você está imaginando o dia que você terá pela frente, o tipo de cliente que você vai atender. A pré-venda, que é feita no local de trabalho, onde você dá aquela última olhada no espelho, ajeita a tua roupa, arruma a tua mesa. A abordagem propriamente dita, que é o momento do primeiro contato com o cliente, bom dia, boa tarde, boa noite. Depois da abordagem, a gente tem a apresentação do produto ou serviço, que é o momento onde o cliente tem que falar mais, já que o atendente, ao ouvir as necessidades do cliente, então vai executar o próximo passo, que é o contorno de objeções. Depois disso, a gente tem o follow-up, o acompanhamento e o fechamento da venda. Esses são os 7 passos. Essa questão ela fala sobre a pré-venda. Então, quando ela fala sobre a pré-venda, engloba uma série de atividades relacionadas diretamente com os escriturários, isso é, os funcionários do banco, na medida em que é uma etapa planejada para aumentar o conhecimento dos produtos comercializados. Letra D é a resposta correta. É na pré-venda em que este escriturário ou qualquer outro funcionário se prepara, dá uma última estudada, uma revisada, em função dos clientes que ele vai começar a atender a partir daí. Quando fala definir o valor a ser cobrado pelos serviços do banco, isso não é nenhum dos passos da venda. Quem define o valor dos produtos bancários é a cúpula estratégica do banco. Pesquisar as necessidades e desejos dos correntistas, isso é durante a apresentação
é outra etapa depois, né, do pré-venda. Analisar o ambiente mercadológico no momento. Isso é algo importante de ser feito na prospecção de clientes. E a letra E, levantar os fatores externos que interferem nas negociações. Isso é o contorno de objeções. Então, relacionado à pré-venda, a letra D, aumentar o conhecimento dos produtos comercializados. Próxima questão, acompanhando aí na tela. A gente tem agora a questão 34. Os gerentes das agências de uma determinada região vivem uma situação difícil. A direção do banco exige que as operações de crédito sejam de curto prazo e dificulta as mudanças das condições das contratações de crédito, ao passo que os clientes desejam prazos mais longos de pagamento e condições de contratação que levem em conta o histórico de relacionamento com o banco. Por conta disso, não é possível que os gerentes atendam aos interesses do banco e dos clientes. Muitos gerentes têm simplesmente deixado de oferecer crédito aos clientes e se sentem muito desmotivados. Com base na teoria do papel, a motivação dos gerentes, nessa situação está sendo minada porque há indiferença de papéis, ambiguidade de papéis, conflito de papéis, indefinição de papéis ou desativação de papéis. Questãozinha chata, porém fácil, galera. Basta você identificar qual é a palavra-chave do enunciado. Olha só, voltando aqui na tela, qual é a palavra-chave do enunciado? Não é possível que os gerentes atendam aos interesses do banco e dos clientes. Não é nem uma palavra-chave, é uma frase-chave. Se não é possível que os gerentes façam aquilo que o cliente deseja e que o banco deseja, o que ocorre aí então? Vamos pela palavra. Ó. Indiferença de papéis não é, porque o gerente está ali no fio da meada, em cima do muro, querendo atender aos clientes ou ao próprio banco. Ambiguidade também não é, porque não são papéis parecidos ou idênticos. Muito ao contrário, são conflitantes. O que a gente tem como resposta, então, conflito de papéis. Os interesses do banco são uns, os interesses do cliente são outros, e o gerente não sabendo o que fazer. Resposta correta, conflito de papéis. Continuando aí na tela, vamos ver a próxima questão, questão 35. Apesar de ainda não poder ser caracterizado tecnicamente como um oligopólio, o mercado bancário brasileiro apresenta uma tendência crescente de concentração. E os bancos que operam no varejo não apresentam diferenciação dos seus produtos e serviços. Considerando uma situação em que os correntistas, pessoas físicas, têm informações plenas a respeito do mercado de serviços bancários, a equipe de vendas deve ter em vista que a disposição de o comprador individual pagar por um bem ou serviço é definida com base em preços de mercado praticados para o bem ou serviço, letra A. Letra B, informações apresentadas em peças publicitárias do próprio banco. C, históricos de compras e contratos anteriores. D, comparações subjetivas em termos de benefícios. Ou E, avaliações a respeito de suas próprias necessidades e desejos. Ainda aí na tela, gente, basta novamente identificar qual é a palavra-chave ou a frase-chave. Olha aí no final, está falando a disposição que o comprador individual pagar por um bem ou serviço. A disposição de alguém em pagar por um bem ou serviço está relacionada diretamente ao quê, galera? Aos preços de mercado praticados para esse bem ou serviço. Se esses preços não forem condizentes com a capacidade de pagamento dos seus clientes, essas vendas não ocorrerão. Resposta correta, letra A. Continuando aí na tela, então, a próxima questão. 3 estagiários que haviam entrado no banco há pouco tempo estavam conversando sobre o composto de marketing adotado na instituição. O primeiro estagiário disse que a estratégia de marketing do banco é de preço, tendo em vista que as taxas cobradas referentes aos serviços bancários são divulgadas nas agências e estão disponíveis, afixadas em locais visíveis, para que os clientes delas tomem consciência. Então esse é o primeiro estagiário. O segundo estagiário argumentou dizendo que o composto de marketing, no que se refere a preços, está relacionado, dentre outros elementos, à concessão de descontos, condições de pagamento e o crédito para os produtos e serviços oferecidos pela instituição. Então, essa é a visão de preço do segundo estagiário. O terceiro estagiário, refletindo sobre o que os outros dois haviam falado, explicou que o composto de marketing preço não é aplicável ao setor bancário, porque os produtos e serviços oferecidos pelas instituições desse setor não oferecem produtos tangíveis. Terceira opinião sobre o preço do terceiro estagiário. Continuando então. Diante dos elementos acima em relação ao composto de marketing preço, tem-se que a afirmação do primeiro estagiário está correta e as afirmativas do segundo e terceiro estão erradas. B. Os 3 estagiários estão errados em suas afirmativas. C. Os 2 primeiros estagiários estão corretos em suas afirmativas e o terceiro está errado. D. Os 2 primeiros estagiários estão errados em suas afirmativas e o terceiro está correto.
E a afirmação do primeiro e a do terceiro estagiários estão erradas e a afirmativa do segundo estagiário está correta. Galera, pelo amor de Deus, esse tipo de questão chega a dar sono. Porque esse tipo de opção, a primeira está errada, a segunda está errada, a terceira está correta. Para, mas as bancas fazem isso. Então, olha só. O que é o composto de marketing? O composto de marketing, o chamado mix de marketing, são os chamados 4 P's em marketing: preço, praça, produto e promoção. São as estratégias que a organização adota para poder levar aos seus clientes os produtos e serviços à disposição, pensando, primeiro, em que produto é esse, seria o P de produto, a que preço ele será colocado no mercado, lembrando que esse preço precisa suprir os custos da empresa que oferta, a praça, aonde esse produto estará distribuído, e a promoção, como esse produto vai ser divulgado. Essa questão fala sobre o P de preço. Voltando aí na tela, então, a gente percebe que o primeiro estagiário ele acha que preço está ligado ao seguinte: quais são as taxas cobradas referentes aos serviços bancários e que elas devem ser divulgadas nas agências e ficarem disponíveis para o cliente. Isso não é o P de preço. O P de preço tem que sim cobrir todos os custos de qualquer empresa na oferta dos seus produtos e serviços, mas tem que ser pensando no cliente. Olha a opinião do segundo estagiário, continuando aí na tela. O segundo estagiário argumentou dizendo que o composto de marketing, no que se refere a preços, está relacionado a concessão de desconto, condições de pagamento e crédito para os produtos e serviços. Esse segundo estagiário está com a opinião correta. E olha a opinião do terceiro estagiário. Ele está dizendo que o preço não é aplicável ao setor bancário, porque os produtos e serviços de um banco não são produtos tangíveis. Errado. Se preço não fosse aplicável ao setor bancário, os produtos bancários seriam de graça. E não são. A gente paga taxas enormes por esse serviço. Então o estagiário 1 e 3 estão errados, o 2 está correto. O que nos dá então como resposta a opção a afirmação do primeiro e a do terceiro estagiário estão erradas e a afirmativa do segundo estagiário está correta. Continuando então aí na tela, questão 37. Essa questão 37, galera, ela está mais ligada a Código de Defesa do Consumidor, mas eu vou passar a resposta aqui para vocês. Um gerente de um determinado banco tem, dentre a programação determinada pela alta direção do estabelecimento financeiro, a função de indicar aos clientes cartões de crédito administrados por sociedades empresárias parceiras. Um dos clientes do banco utiliza um cartão de crédito ilimitado, devidamente autorizado por esse banco e pela administradora de cartões. Em viagem de núpcias pela Itália, o cliente é surpreendido pela negativa de autorização para pagamento do hotel em que ele se hospedara. Apesar das tentativas de contato para a autorização das despesas, esse ato inocorreu. Sendo pessoa de posses, esse cliente pagou as despesas em dinheiro. Retornando ao Brasil, requereu ao banco explicações por escrito do ocorrido, ao que lhe foi respondido não ter o banco qualquer responsabilidade pelo evento, uma vez que a gerência do cartão de crédito seria exclusivamente da sociedade empresária que administra o cartão. Nesse contexto, nos termos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, a responsabilidade, letra A, é do fornecedor que prestou serviços defeituosos, excluindo em qualquer caso os demais fornecedores. B, da instituição financeira é separada dos demais fornecedores. C, é subjetiva e exclusiva da administradora de cartões de crédito. D, é solidária e abrange a cadeia de fornecedores, o que inclui o banco. E da sociedade empresária, depende da prova de culpa de um dos seus prepostos. Galera, olha só. Se a criatura adquiriu o cartão por um banco, mesmo que esse cartão tenha sido bloqueado em viagem, é de responsabilidade solidária quem oferta esse cartão ao cliente. Obviamente, a responsabilidade maior seria da administradora do cartão, mas o banco tem que prestar todo o serviço e todo o apoio a esse cliente que adquiriu esse cartão em confiança aquilo que o banco propôs. Então, no caso, a resposta correta é a letra D. A responsabilidade é solidária e abrange a cadeia de fornecedores, o que inclui o banco. Resposta correta, então, letra D, como a gente vê presente no Código de Defesa do Consumidor. Próxima questão, acompanhando aí na tela, 38. A análise mercadológica auxilia a gestão dos bancos na definição de suas estratégias e também no direcionamento das ações executadas no dia a dia nas agências. Nesse contexto, são analisadas as forças e fraquezas da empresa, assim como as oportunidades e ameaças de mercado. Quais fatores dessa avaliação, ligadas ao ambiente interno do Banco do Brasil, podem ser utilizados no atendimento ao cliente, destacando-se como um ponto forte da instituição? Letra A. Número de agências e comportamento dos correntistas. B. Tempo de mercado e atuação dos concorrentes. C.
ampliação dos serviços financeiros e retração do consumo no país. D, ascensão das classes econômicas e características da população. E posicionamento de solidez e tradição de marca. Galera, continuando aí na tela, olha só, a questão ela fala da matriz SWOT. A gente tem aí os pontos fortes, pontos fracos, as oportunidades e as ameaças. Relembrando então a matriz SWOT. Ponto forte e ponto fraco, esses elementos que ficam em cima da matriz, são elementos que compõem o ambiente interno das organizações. Por que interno? Não por estar do lado de dentro, mas serem questões que nós já possuímos. Ponto forte e ponto fraco as empresas já possuem. Oportunidades e ameaças são coisas que ainda não aconteceram. Oportunidade é algo bom que ainda não aconteceu, ameaça é algo ruim que ainda não nos ferrou. Então isso é o ambiente externo. Todo o ambiente interno, por já possuirmos, ele é chamado de controlável. Todo o ambiente externo, então, que ainda não aconteceu, é incontrolável. Como a questão ela fala, no seu enunciado, são analisadas as forças e fraquezas da empresa, assim como ameaças e oportunidades. Aí vem a pergunta, quais fatores dessa avaliação ligados ao ambiente interno, então só pode ser ponto forte ou ponto fraco, podem ser utilizados no atendimento ao cliente, destacando-se como ponto forte. Então, número de agências e comportamento dos correntistas, isso é externo, isso é oportunidade. Tempo de mercado e atuação dos concorrentes, isso é ameaça. Ampliação dos serviços financeiros e retração do consumo no país, isso também é ambiente externo, e seria uma ameaça, no caso da retração. Ascensão das classes econômicas e características da população, isso também é ambiente externo. Agora, posicionamento de solidez e tradição da marca é algo interno, é algo positivo que a empresa já possui, é ponto forte. Resposta correta, então, letra E nessa questão. Essa seria a resposta. Fiz um rabisco enorme aí para vocês, mas vocês entenderam, né? Ainda bem que no áudio não dá para escutar a resposta de vocês, então fica claro para mim que vocês entenderam. Então, beleza. Continuando, questão 39, acompanha aí na tela. Dos elementos que compõem o marketing mix, de novo, outra questão sobre preço, praça, produto e promoção. Os seguintes representam o P de praça. Letra A, equipe de atendimento, gerentes e marca. Esquece, resposta errada. Praça tem a ver com a distribuição, aonde a gente encontra o produto. Poupança, seguros e empréstimos, isso é produto. Agências, caixa eletrônico e internet, é aqui onde a gente encontra os produtos. Letra C é a resposta. Clientes, software de gestão e equipamentos, não é a resposta. E lucro operacional, taxas e volume captado também não. P de praça é onde encontramos o produto, é onde o produto é distribuído. E a distribuição dos produtos bancários, fisicamente falando, se encontra em agências, caixa eletrônico e internet. Resposta correta, letra C. E temos agora a última questão de técnica de venda. Segundo dados recentes, a contratação de seguros pessoais no Brasil, incluindo seguro de vida, de viagem contra acidentes pessoais, bem como seguro educacional, somou 6,9 bilhões em prêmios no primeiro trimestre de 2015. Esse montante representa elevação de 11,6%, em comparação com o mesmo período de 2014. E se deve, segundo especialistas do setor, à mudança da visão dos brasileiros a respeito de suas responsabilidades no futuro. Segundo os especialistas, os brasileiros passam por um momento de mudança nos valores e se preocupam mais com o futuro. Do ponto de vista, então, da análise do macroambiente de marketing, o mercado de seguros foi afetado por mudanças no ambiente tecnológico, sociocultural, natural, econômico ou demográfico. E aí, galera, qual seria a resposta? Então, olha só, o macroambiente de marketing são os aspectos que a gente percebe mundo afora que vão influenciar nos negócios da nossa empresa e na vida dos nossos produtos. Como a questão está falando, segundo dados recentes, a contratação de seguros pessoais, incluindo os seguros, somou 6,9 bilhões no primeiro trimestre. E esse montante representa elevação de 11,6% comparado a 2014. Aí você vai falar, mas Wendel, não é meio estranho, numa situação de crise que o país vive hoje, a questão dos seguros ter aumentado de um ano para o outro? É justamente na crise que as pessoas tentam proteger melhor aquilo que elas ainda possuem. Então é natural que ocorra um crescimento em seguros em situações de crise. E se deve, segundo especialistas do setor, à mudança da visão dos brasileiros a respeito de suas responsabilidades no futuro. Se você associar com a realidade do país, você vai dizer que isso foi uma mudança de origem econômica. Só que, olha como a questão é sacana, essa questão é maléfica. Essa questão é o seguinte, quando o cara elaborou, ele elaborou pensando em fazer você, candidato, associar com a realidade do país.
sendo que você tem que apenas julgar o que está no enunciado. O enunciado está dizendo que, segundo especialistas, a mudança da visão dos brasileiros a respeito de suas responsabilidades no futuro evoluiu. Então não está associando à economia, está associando a um comportamento sociocultural, que é a resposta da questão. Letra B, sociocultural. Se você levar em consideração as mudanças econômicas do país, você responde econômica. Eu acredito que até a maioria deve ter respondido isso. Não cabe recurso, galera. Você tem que responder de acordo com o enunciado e não de acordo com a realidade do país. Na hora da prova, o que vale é a realidade da banca e não do país. Ok? Próximo bloco, então, a gente continua com o último bloco de questões, falando sobre questões de atendimento. Até daqui a pouco, gente.